Bom, nessa aula nós vamos falar sobre as taxas e como a gente vai enviar nossos bitcoins para dentro da BitMEX. Bom, nós temos duas opções para poder fazer o depósito, né? Duas pontos que a gente pode entrar aqui para fazer o depósito. Ou a gente clica aqui em Account, tá? E a gente logo vai aparecer em balanço, ou a gente clica aqui nos valores, tá? Então, nessas duas opções você entra no mesmo tópico, que é o tópico da conta. Aqui vocês vão ver então que nessa conta a gente não tem nenhum Bitcoin, a gente vai fazer o depósito então dos nossos Bitcoins. Copio aqui então o endereço da carteira, vou lá numa das corretoras que eu tenho Bitcoins, clico, colo, tá? Coloco o máximo de Bitcoins que eu quero transferir. Então a gente vai entrar aqui e vai fazer a transferência dos nossos Bitcoins. Vou colocar aqui os dois fatores, entrar com o Google Authenticator. Ele vai pedir para eu confirmar o envio desses Bitcoins para a nossa corretora da BitMEX. Então, confiro, vou agora por e-mail e vou dar um OK. Em poucos minutos vai estar nossos Bitcoins lá na conta da BitMEX. Pessoal, confirma então no e-mail de vocês que está enviando a quantidade correta de Bitcoins. Confere se está tudo certo, se é o mesmo endereço de carteira. Clique em confirmar o saque. Ele vai carregar, carregou, confirmou o nosso saque. Então agora nós vamos enviar 0.09 BTC lá para a nossa conta da BitMEX. Enquanto a gente envia os Bitcoins, a gente aguarda eles entrar na nossa conta, a gente vem então aqui em referências e nós vamos em FIIs. FIIs significa taxas. E aqui eu tenho que explicar para vocês como funcionam então os contratos tradicionais, contratos futuros tradicionais e os contratos perpétuos, tá? Os contratos perpétuos, então hoje nós temos três tipos de contratos perpétuos, nós temos Bitcoin, Ethereum e XRP. O máximo de Bitcoins alavancados que a gente pode utilizar é em 100 vezes, Ethereum é 50 vezes e Ripple é 50 vezes. Aqui nós temos dois tipos de ordem, tá? Nós temos o Maker Fee e a taxa do Taker. O Maker é o criador da ordem limite. Então toda vez que você opera usando ordens limite, você vai receber um bônus de taxa, você vai ganhar uma taxa por entrar de forma passiva no mercado, ou seja, vai colocar uma ordem num preço que não está ou abaixo ou acima do preço que está sendo executado no mercado no momento, ou seja, você não está entrando agressivo no último preço que está oferecendo no mercado, ou seja, você é um maker. Então quando você entra, por exemplo, o Bitcoin está valendo $6.000 e você entra com uma ordem de 5.500, mesmo que o preço esteja distante, você está entrando numa ordem passiva porque você está deixando uma ordem aberta no book de ofertas e aí você vai esperar o preço atingir o seu alvo para você entrar. Você não está agredindo o livro de ofertas. Quando você é um taker, tá, você vai pagar uma taxa, você vai pagar menos de 1%, tá, mas é 0,075% para você entrar agredindo no mercado, para você executar a sua ordem automaticamente. Aqui a gente pode colocar um exemplo, aqueles que entram a preço de mercado ou que entram numa ordem de limite no preço que está no momento presente ou no preço atual para entrar agredindo a ordem. E o que é o long funding e o short funding? Funding é uma taxa que é cobrada a cada 8 horas de longers ou shorters, ou seja, pessoas que apostam na alta e pessoas que apostam na baixa. Dependendo da direção do movimento do mercado, ele vai em determinadas horas pagar quem está apostando em baixa e em algum momento vai trocar para quem está pagando em alta, tá? Depois eu vou mostrar isso especificamente para vocês. Mas a cada 4 horas ocorre uma alteração ou um intervalo dessa troca desse funding. Então esse funding é uma cobrança para você manter, é uma taxa que é cobrada a cada 8 horas para você manter a sua ordem de compra ou de venda para o longo prazo. Aqui vemos então que para você operar com outros ativos que não sejam Bitcoin, você vai pagar uma taxa um pouco maior. Então na Ethereum você vai pagar 0,16% e na Ripple você vai pagar um valor bem aproximado dos contratos perpétuos do Bitcoin. Nós também temos nos contratos tradicionais, então o Bitcoin ele pode ser, né, alavancado até 100 vezes nos contratos tradicionais, aqueles que têm uma data de expiração limite, e você vê que ele tem também taxas, né? Ele tem diferentes taxas, então a taxa dele se mantém a mesma dos contratos perpétuos, tá? E as taxas aqui somente é cobrado a taxa de manutenção da ordem
apenas no Bitcoin. Nas outras moedas não tem essa taxa, só que a taxa também é mais cara para você entrar passivo ou agredindo o mercado nas outras moedas. Então as taxas são diferentes para cada ativo que você utiliza. Portanto, nessa situação, eu utilizo apenas 2 ativos, tá? Eu utilizo Bitcoin e Ethereum para fazer operações alavancadas utilizando o contrato perpétuo. Eu não utilizo os contratos tradicionais no mercado aqui na BitMEX. Um detalhe extremamente importante é que essas taxas elas são sobre os Bitcoins alavancados. Então, se você está operando Bitcoins alavancados em 100 vezes, essa taxa ela vai ser sobre os 100 Bitcoins que você está operando. Então, se você está utilizando um Bitcoin, a taxa vai ser cobrada no percentual proporcional aos 100 Bitcoins que você está alavancado. Então, se você está operando 2 Bitcoins, vai ser essa mesma taxa sobre 2 Bitcoins. Se estiver operando com 10 Bitcoins, vai ser essa taxa sobre 10 Bitcoins, e isso se repete em todas as outras moedas, né? E para a gente entender o funding rate, então, o funding rate então, é aquela taxa de manutenção da ordem. Se a gente entrou numa ordem apostando numa alta, que o Bitcoin vai sair dos $100 mil e vai continuar subindo, a gente pode abrir uma ordem de compra apostando em uma alta, e se a ordem aqui, o funding rate, estiver com essa porcentagem negativa e na cor verde, quer dizer que enquanto a gente estiver com a ordem aberta de aposta em alta, ou seja, apostando que o Bitcoin vai subir a partir desse valor de $6 mil, a manutenção dessa ordem, os vendedores, quem está apostando na venda, neste momento vai ficar pagando a taxa de funding rate para quem está apostando em alta. Se a gente vê, pelo contrário, essa cor vermelha e sem o menuzinho aqui na frente, quer dizer que enquanto os apostadores em queda estiverem abertos, com as suas posições abertas, os longers, ou seja, quem está apostando na alta, vai pagar aquela taxa de manutenção da ordem para quem está apostando na queda. Bom, agora então eu vou esperar os Bitcoins entrar na nossa conta e a gente vai fazer a gravação da continuação da aula. Então eu espero vocês na terceira parte da nossa aula sobre BitMEX. Espero lá.